Temos uma esperança viva que se chama Cristo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. No texto lido, o apóstolo Paulo fecha uma questão iniciada no versículo 1. Nesse contexto, do qual lemos apenas o versículo-chave, o apóstolo fala aos seus leitores em Corinto sobre a importância da ressurreição de Cristo, que é o cerne do Evangelho da Graça e a razão maior da confissão da nossa esperança. Por isso, não dá para falar em esperança de cristão sem falar de ressurreição. Sabemos que já houve uma ressurreição do nosso espírito, outrora morto em seus delitos e pecados, mas aguardamos o dia da ressurreição de nossos corpos glorificados. Vejamos o que Paulo diz a esse respeito em Colossenses 3:1. Portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Neste capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo fala da ressurreição do corpo, o fato que acontecerá na segunda vinda de Jesus Cristo. Essa é uma realidade que não podemos perder de vista. Do contrário, todo o evangelho se esvaziaria de sentido, bem como a razão da esperança que há em nós. Ser cristão não é apenas ter fé na pessoa de Jesus Cristo. Antes, ser cristão é aquele que crê no Cristo vivo, ressurreto, como revelado na mensagem integral do evangelho. O Evangelho é mais que o perdão dos pecados e a regeneração do Espírito. Inclui a ressurreição de Cristo, que é o penhor, a garantia da nossa própria ressurreição, bem como a subsequente renovação de toda a criação. A revelação do Evangelho tem uma repercussão em todo o cosmos, não apenas no momento presente, mas por toda a eternidade. Corinto era uma cidade grega e os gregos não criam na ressurreição dos mortos. Quando Paulo pregou em Atenas e declarou que Cristo havia ressuscitado, alguns creram, outros zombaram dele. A maioria dos filósofos gregos considerava o corpo humano uma prisão e aceitava a morte de bom grado por achá-la uma libertação daquele cativeiro. Essa crença, de certa forma, havia se infiltrado na igreja e Paulo teve que confrontá-la duramente. Aqueles que não estavam tão firmes na fé se deixaram contaminar pela filosofia dos céticos gregos, tornando-se desalentados e sem esperança. É importante ressaltar que os genuínos cristãos de Corinto criam na ressurreição. Paulo toma esse fato como ponto de partida para a sua argumentação em defesa da veracidade da ressurreição do Cristo. O apóstolo apresenta aqui 3 provas irrefutáveis sobre a ressurreição de Cristo. Primeira prova, a própria salvação dos coríntios. Paulo havia pregado àqueles irmãos a mensagem integral do Evangelho. A fé dos coríntios no Cristo vivo havia transformado as suas vidas. Um Salvador morto não poderia salvar ou transformar ninguém. Uma parte essencial da mensagem do Evangelho é a realidade da ressurreição de Cristo, que é a garantia da nossa própria ressurreição. Repito, os leitores de Paulo haviam recebido a palavra, crido em Jesus, sido salvos e agora se encontravam firmados nessa verdade libertadora. Se ele lhes tivesse falado de um Cristo morto, não teria havido genuína transformação. Segunda argumentação, tudo que já fora dito nas Escrituras do Antigo Testamento acerca da ressurreição de Cristo. Paulo chama para depor como testemunhas de defesa da ressurreição as Escrituras do Antigo Testamento. A síntese do Evangelho é: Cristo morreu, foi ressuscitado, ressuscitou, apareceu a muitos e voltará. Vejamos o que dizem pelo menos 2 das testemunhas das inúmeras escrituras do Antigo Testamento. Salmo 16:10 diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Em Isaías 26:19 diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Terceira argumentação de defesa.
Cristo foi visto por muitas testemunhas. A primeira testemunha foi Maria Madalena. Apareceu a Pedro e aos demais discípulos. Apareceu a Tiago. Tiago o viu ressurreto. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Todavia, uma das principais testemunhas desse evento glorioso foi o próprio apóstolo Paulo. Ele falava como quem tinha autoridade. Não era apenas o que ouviu contar, mas ele mesmo viu o Senhor. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O mote da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Ele vive a esperança para nós. Que seja assim, em nome de Jesus Cristo. Amém.